O Diego Pupi, o suposto ex-namorado de Jair Renan, o filho mais novo de Bolsonaro, revelou mais detalhes íntimos do relacionamento entre os dois. Nas palavras de Diego Pupi, o Jair Renan era uma espécie de rei da chupeta, e vocês falando aí do Nicolas Ferreira. Esse caso, pessoal, ele é importante por conta do Jair Renan, já que o Diego Pupi é uma figura central na investigação contra o Jair Renan, mas também ele é muito revelador sobre a hipocrisia dos bolsonaristas, que se escandalizam com o fato do Jair Renan ter um relacionamento com o homem, mas não se escandalizam com outros elementos envolvendo corrupção dos bolsonaristas. E é justamente por isso que Bolsonaro está afundando. Essa hipocrisia bolsonarista contribui para o Bolsonaro se afundar? Pupi era ou não namorado do Jair Renan? Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Essas novas revelações do Diego Pupi foram feitas em um programa de entrevistas e depois compartilhadas pela Fabiola Oliveira do Metrópolis. Nas palavras do Diego Pupi, o Jair Renan ele gostava de se relacionar tanto com homens quanto com mulheres. Mas ele, Pupi, era o namorado oficial do Jair Renan. Eles tiveram um relacionamento durante um ano, o Pupi inclusive morava na casa do Jair Renan, ele que era assessor, e isso é bem importante porque faz parte do esquema e o Pupi inclusive prestou depoimento à Polícia Federal. O Diego Pupi disse que, apesar do Jair Renan dizer que ele, Pupi, era o seu primeiro homem, isso não possivelmente se confirmava devido à experiência que o Jair Renan tinha com ele e na presença de homens. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Porque o Pupi disse que o Jair Renan sabia muito bem o que fazer e ele era um profissional na hora de usar a boca. Ele usou outras palavras, mas nós temos que amenizar o tom aqui no vídeo. Ou seja, ele era o rei da chupeta. E também foi falado que ele tentava ter relações mais íntimas sem o uso de proteção. Então essa história do Jair Renan já possivelmente era bem conhecida e isso até pode revelar o fato dele ser um pouco escanteado pela família do Bolsonaro. O Diego Pupi, como eu já falei para vocês, ele prestou depoimento, né, porque o Jair Renan ele está sendo investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e outras coisas mais. Teve até busca e apreensão contra o Jair Renan em 2 endereços dele. E o Pupi prestou o depoimento à Polícia Federal e precisou fazer as revelações, ou ele seria, no caso, corria o risco de ser preso. E a gente sabe que em Brasília só 2 coisas derrubam políticos: ou assessor ou ex-mulher. No caso, o Diego Pupi era ex-assessor e tinha um relacionamento com o Jair Renan, ou seja, era ex-namorado. Ele tem tudo para colocar o Jair Renan atrás das grades se ele revelar tudo o que ele sabe. Inclusive, ele, Jair Renan e Diego Pupi tiveram o seu relacionamento abreviado justamente pelo empresário que está, inclusive, preso, teve prisão preventiva. É uma história que não terminou. E o Pupi começou a ser, inclusive, ameaçado por bolsonaristas. Ele já disse que fez boletim de ocorrência e está andando com o carro blindado. Ele falou o seguinte: olha, eu não estou querendo me promover em cima dessa história, eu só estou querendo me proteger, porque a Polícia Federal me investigou também. Então eu não posso mentir diante das investigações. E chama a atenção, e aí para o fator mais relevante do vídeo, além do claro do que é da fofoca, né, que é sempre muito divertida compartilhar, que os bolsonaristas eles têm uma hipocrisia muito grande com esse caso. Por que atacar o suposto ex-namorado do Jair Renan? E qual o problema do Jair Renan gostar de homens? Nenhum. O que os bolsonaristas deveriam ficar escandalizados é com o uso ilegal do Jair Renan para fazer lobby indevido com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o fato do Jair Renan fazer lobby indevido pelo fato de ele ser filho do presidente da República para favorecer outras empresas. O fato do Jair Renan estar envolvido numa organização criminosa com evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsificação ideológica. Mas isso os bolsonaristas não se incomodam. Ah, rachadinha do Fabrício Queiroz, vamos ficar quietos. Ah, desvio de joias, vamos ficar quietos. Falsificação de documentos? Não. Ah, mas o filho do Bolsonaro gosta de homem, aí a gente não pode tolerar. E essa hipocrisia é algo que está sendo fatal para o Bolsonaro nesse momento.
Porque o Bolsonaro, ele não tem absolutamente nenhuma pauta. Nada. E essa hipocrisia, ela é uma grande espuma desse show da bagunça bolsonarista. E ela não é somente no caso do Diego Pupi e do Jair Renan. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, em uma entrevista para a Folha de São Paulo, ele foi preciso. Porque os bolsonaristas reclamaram muito do Clésio, que o patriota que perdeu a vida na Papuda porque já tinha um problema prévio de saúde. E os bolsonaristas, claro, protestaram, e de fato é necessário protestar. É necessário que nós tenhamos um sistema prisional mais humano, mais digno, porque aquelas pessoas elas cometeram delitos, mas ali dentro elas precisam ser reabilitadas. E lá não tem somente criminosos de segurança máxima, tem muitas pessoas que já pagaram suas penas e não saíram de lá. Então nós temos um sistema prisional que precisa ser revisto. Por isso que o Alexandre de Moraes falou. Ora, as críticas que os bolsonaristas estão fazendo são muito bem-vindas. Mas elas soam estranhas, porque até antes do falecimento do bolsonarista na Papuda, muitos desses que estão cobrando melhores condições prisionais usavam bordões, inclusive de cunho fascista, criticando aqueles que estavam condenados e pedindo as mais terríveis barbáries contra essas pessoas. Então é como nós falamos. A preocupação é uma preocupação hipócrita dos bolsonaristas. E o Moraes acertou em cheio. Talvez esteja vendo nossos vídeos. Eu acho que não, porque ele deve ter inveja do meu cabelo. Mas os bolsonaristas sempre criticaram o sistema prisional, nunca fizeram uma política pública, nunca pregaram uma única melhoria. Se os presídios brasileiros fossem melhores, se os bolsonaristas tivessem se empenhado, talvez o patriota, o Clésio, tivesse hoje ainda vivo. O que aconteceu com o sistema prisional e com a vida do bolsonarista é culpa direta dos bolsonaristas. Todos eles. Que agora começam a usar esse episódio para fazerem o quê? Política em cima de um corpo sem vida. O discurso do Nicolas Ferreira, já que nós estamos falando de chupeta, na Câmara dos Deputados, foi muito emblemático. Porque o Nicolas chegou a se emocionar, chorou, atacou o Alexandre de Moraes. O que ele fez depois disso? Nada. Fizeram manifestações e o que foi feito depois disso? Nada. O nome do Clésio ficou sobrevoando Brasília em 2 aviões na última manifestação, que foi um fiasco do Bolsonaro. O que os bolsonaristas fizeram depois disso? Nada. Era uma chance deles levantarem uma bandeira política, mas não levantaram. Era uma chance deles cobrarem melhores condições, mas eles não fizeram. Porque o bolsonarismo vive somente da bagunça. E é exatamente isso que está afundando o Bolsonaro. Nesse momento que ele está encalacrado, impedido pelo partido e distanciado do Carlos, que fazia a balbúrdia bolsonarista mexer as redes sociais, engajando, atacando ministros do STF, atacando o judiciário. Hoje o Bolsonaro não pode fazer isso, porque o PL tem medo de represálias. Sem a balbúrdia bolsonarista, ou a coordenação do Bolsonaro, o que precisaria para os bolsonaristas conseguirem manter relevância? Ter algum tipo de pauta, ter algum tipo de bandeira, mas eles não têm. A articulação do Bolsonaro completamente amalucada no Congresso não faz com que as ações bolsonaristas possam reverberar na sociedade através dos veículos de comunicação. Porque não há uma coordenação. O que os bolsonaristas defendem? Qual que é a pauta bolsonarista? Nenhuma. Então as ideias do Bolsonaro não conseguem penetrar na sociedade, elas não conseguem ganhar eco e a base bolsonarista não se expande. Por isso que eu reforço para vocês que as pesquisas estão mostrando isso, e o fim de ano também está mostrando, com as realizações do Haddad, que se a eleição fosse hoje, Lula venceria Bolsonaro ainda. Mesmo com todo o dinheiro de Bolsonaro, mesmo com toda a participação e mesmo com todos os vexames de Bolsonaro, ele simplesmente já era.